Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, graças a Deus. Hoje é dia 9 de agosto de 2020 e é sempre bom estar convosco a ensinar a palavra de Deus ao vivo aqui no Facebook. E obviamente isto é gravado e depois quem quiser ver a versão gravada podem ver, graças a Deus. Eu hoje quero entrar logo na palavra de Deus porque ainda tenho muito para ensinar acerca disto. Portanto, se você tem a sua Bíblia consigo, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, é o Novo Testamento, Mateus capítulo 18. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Nós estamos a lidar com a oração e eu já vos ensinei que o apóstolo Paulo ensina-nos que a oração faz parte da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a armadura de Deus, ele fala sobre o cinto. Nós temos que nos cingir com o cinto da verdade. Ele fala sobre a couraça da justiça. Ele fala sobre as sandálias preparadas com o evangelho da paz. Ele fala sobre o escudo da fé, que nos protege contra os fardos do diabo. Ele fala sobre o capacete da salvação e depois também fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois ele diz, e orando com toda a oração. Então, a oração faz parte da armadura de Deus. Então, a armadura de Deus não tem só 6 elementos, mas do que nós estudamos aqui, especialmente quando nós fomos a ler o livro de Efésios capítulo 6, lá vimos que o 7º elemento da armadura de Deus é a oração. A oração faz parte da armadura de Deus e ele fala lá sobre orar com toda a oração. Com toda. Toda quer dizer que há mais que uma oração. Tal como o desporto. Nós falamos sobre desporto, há mais que um desporto, não há. Há o futebol, há o rugby, há o atletismo, ciclismo, o ténis, tudo isso é desporto. Só que são desportos, mas não são jogados da mesma maneira e não são jogados com as mesmas regras. Tem regras diferentes para governar, ou leis diferentes que estão a governar cada desporto, tal como a oração. O Novo Testamento fala sobre 7 tipos de oração e cada oração é governada com leis diferentes uma das outras. Cada oração tem as suas regras ou as suas leis. E cada oração tem que ser governada através dessas leis. E nós já sabemos, e aliás já vos ensinei, o facto que quando se fala sobre os 7 tipos de oração, os 7 tipos diferentes de oração, existem, número 1, o primeiro tipo de oração é a oração da fé, que já vos ensinei. A oração da fé também é chamada a oração que muda as coisas. Também é chamado a oração de petição, que eu eventualmente quero vos ensinar a peticionar a Deus. Eventualmente vamos lá chegar. Aliás, pode ser no próximo ensino já. Vou-vos ensinar a peticionar a Deus. Ora, a oração de petição faz parte da oração da fé. Então temos a oração da fé, que é governada pelas leis que governam essa oração da fé. E a lei que governa essa oração da fé é, antes de orar a oração da fé, nós temos que saber qual é que é a vontade de Deus. Porque a oração da fé chama e exige a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser conhecida e sabida e entendida antes de orar a oração da fé. Depois temos a oração de consagração e dedicação. Segundo tipo de oração. Depois o terceiro tipo de oração é a oração de
louvor e adoração, ou elogio e adoração. Depois temos o quarto tipo de oração, que é a oração unida. Depois temos o quinto tipo de oração, que é a oração de compromisso. Uma oração muito, muito forte, muito importante. Depois temos o sexto tipo de oração, que é a oração de intercessão. Uma oração altruísta, porque a maioria da nossa oração é nós oramos sempre para nós, para as nossas necessidades e os nossos desejos serem supridos e fornecidos. Ora, ou supridas e fornecidas. Ora, a coisa é, meus amigos, que eu já acabei com a oração de intercessão. Aliás, eu ensinei isso em duas partes, porque obviamente não deu para ensinar tudo só numa lição. E eu no último ensino ensinei a segunda parte sobre a oração de intercessão e dei-vos exemplos no Antigo Testamento sobre a oração de intercessão e também no Novo Testamento sobre a oração de intercessão. Depois temos o sétimo tipo de oração, que eu vou vos ensinar sobre essa oração hoje, que é a oração de acordo, que é quando dois crentes estão em acordo e em acordo sobre a mesma oração. E isso é um tipo de oração muito importante, muito poderoso. Portanto, vamos começar a ler aqui em Mateus capítulo 18. Vamos começar a ler aqui em versículo 18. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Aqui é Jesus a falar. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. E já vos ensinei que há um tipo de oração chamado a oração de ligar e desligar, que faz parte da oração de intercessão. Nós também usamos este tipo de oração quando oramos a oração de petição, ou quando nós peticionamos a Deus. Este tipo de oração também é usado na oração da fé ou na oração de petição. Nós também ligamos o diabo e desligamos os anjos que estão a trabalhar para nós, para a nossa vantagem. Estão a ministrar e a servir para a nossa vantagem. A carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, lá fala sobre o facto que nós, como herdeiros da salvação, que o homem é que é o herdeiro da salvação. Ora, nós, como herdeiros da salvação, aqueles que já receberam a salvação de Cristo, nós temos anjos que estão a trabalhar e a servir e a ministrar a nós como herdeiros da salvação. Ora, o que fazemos é, nós temos que ligar o diabo, porque é ele que quer impedir as nossas orações, é ele que tenta parar ou impedir a realização da nossa oração, e então nós temos que declarar o diabo impotente e inoperante, temos que declarar os principados, os potestades e os governantes das trevas, que são as três classes de demónios que existem nesta atmosfera, no primeiro céu. Depois, nos sítios celestiais, o segundo céu, que é o espaço, lá estão a Bíblia fala sobre os hóspedes espirituais que estão lá a funcionar, lá nos sítios celestiais. É o quarto tipo, a quarta classe de demónios que estão lá, as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Esse tipo, essa classe de demónios estão lá a funcionar. E a Bíblia diz-nos lá que quando o que nós ligamos aqui na terra, então as primeiras três classes de demónios que estão a funcionar no primeiro céu,
que está, obviamente, vai incluir esta terra, este mundo onde nós vivemos. As únicas três classes que estão a funcionar neste mundo, que está debaixo do primeiro céu, é os principados, potestades e, obviamente, os governadores das trevas. Ora, quando nós ligamos esses tipos, ou essa classe de demónios, quando nós ligamos o diabo e os seus coortes, nós sabemos que os demónios, desculpem, que estão, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais são automaticamente ligadas. Porque aquilo que for ligado nesta terra será ligado nos sítios celestiais ou sítios celestes, e o Antigo Testamento fala sobre o espaço, ou que é o segundo céu, é onde os planetas lá estão, fala sobre esse sítio ser chamado os sítios celestes ou sítios celestiais. Os sítios celestes ou celestiais é o espaço, que é o segundo céu, e é aí onde funcionam as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. São automaticamente desligadas quando nós, ou automaticamente ligadas quando nós ligamos as três classes de demónios que estão a operar neste mundo. E é um tipo de oração que nós usamos quando nós estamos a orar, a oração de intercessão e também a oração de petição, quando estamos a peticionar a Deus. Nós usamos a oração de ligar e desligar. Nós depois desligamos os anjos, porque o diabo é que está sempre a tentar a impedir as nossas orações. Mas os anjos, nós depois de ligarmos o diabo, desligamos os anjos, porque os anjos agora vão ser desligados para funcionar, para trabalhar para a nossa vantagem e para ajudar a realizar as nossas orações. Tomai nota, ele aqui diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, ora, tomai nota, aqui está a oração de acordo. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem, sublinham isso por favor, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem. Ora, a palavra pedir, já vos ensinei que quando a palavra orar, ou a palavra pedir, no texto grego, quer dizer o quê? Solicitar, exigir, desejar, orar ou peticionar. Então podemos dizer assim: em verdade também vos digo que, se dois, só dois, entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, que orarem, que solicitarem, que exigirem, que desejarem ou que peticionarem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer o quê? Quando dois crentes estão em acordo sobre qualquer coisa, qualquer oração, qualquer coisa que você vai orar, que você vai pedir a Deus, solicitar a Deus, exigir a Deus, a desejar a Deus ou peticionar a Deus, se você encontrar alguém que esteja em acordo consigo sobre essa oração vai se realizar. Isto é a oração de acordo, que é uma oração muito poderosa, que é quando duas pessoas estão em acordo sobre qualquer coisa nesta terra. E então, essa oração vai se realizar. Aliás, meus amigos, quando formos a ler Deuterónimos, capítulo 32, versículo 30, Deuterónimos 32, 30, lá a Bíblia diz que um coloca 1000 a voar, mas dois colocarão 10.000 a voar. Sabem o que é que isso quer dizer? Um coloca a voar, mas dois vão colocar 10.000 a voar. Isto quer dizer que dois são mais fortes do que um. Aliás, no livro de Eclesiastes 4:9,
Eclesiastes 4:9, lá diz: dois são melhor do que um, porque existem um bom retorno pelo seu trabalho. Tomai nota. Dois são melhor do que um, porque eles têm um bom retorno pelo seu trabalho. Isso quer dizer o quê? Que duas pessoas são sempre melhor do que uma. E quando duas pessoas estão em acordo, aquela oração, acerca daquela oração, aquela oração vai se realizar. Tomai nota o que ele aqui diz em versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ou em meu propósito, ali estou no meio deles. Tomai nota, quando são dois, só dois, estão reunidos no nome de Jesus e prontos à volta da palavra dele e em nome dele. Quando dois estão, ou três estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Que quando dois crentes estão em acordo, lá está Jesus juntamente com eles e aquela oração vai se realizar. Ora, você o que pode fazer é, quando você precisa de alguém para entrar em acordo consigo, você usa o seu marido, usa a sua mulher para entrar em acordo. Também não só a mulher e o marido, mas também os filhos, meus amigos. Deixem que os vossos filhos também entrem em oração convosco, para orar juntamente convosco, para que os vossos filhos comecem a ver o efeito e o poder da oração. Para que eles possam ver também que quando se pede qualquer coisa a Deus, quando se desejar qualquer coisa a Deus, quando se orar em linha com a palavra de Deus, que essa oração vai sempre se realizar. Assim os vossos filhos vão crescer na fé e vão crescer com a revelação que a oração funciona. A oração a Deus trabalha quando é orada em acordo com a Bíblia ou em linha com a palavra de Deus. Se não houver ninguém na sua casa que queira entrar em acordo, você pode perguntar ao seu pastor. Você pode ir ao pastor e dizer, por favor, pastor, pode entrar em acordo comigo acerca desta oração. Acerca disto aqui que eu preciso, ou que eu necessito, ou que eu desejo de Deus, você pode entrar em acordo comigo, por favor. E quando o pastor entrar em acordo, não porque ele é pastor, ou porque ela é pastora, mas simplesmente porque estão duas pessoas reunidas e em acordo. É por causa disso. Porque obviamente dois são mais fortes do que um. Ou dois têm mais poder do que um. Ora, se você não encontrar ninguém, porque muitas vezes as pessoas dizem, sabe, mas irmão Rudy, eu não encontro ninguém que queira entrar em acordo comigo. E não encontro ninguém que queira, nem meu marido, nem minha mulher, nem o pastor não acredita. Bem, se o pastor não acredita nisto, então você está na igreja errada. Você está na igreja errada, você vai ter que começar a apontar a Deus para que Ele possa plantar você numa igreja onde eles acreditam nisto e onde eles ensinam isto. Onde eles ensinam a receber a realização da nossa oração. E então, se você não encontrar ninguém, nunca se esqueça que Deus está sempre em acordo com a palavra dele. E então, você é uma pessoa e ele é outra. E você, quando pedir em linha, em contexto com a palavra de Deus, ele está sempre de acordo. Ele está sempre de acordo e essa oração, meus amigos, vai se realizar. Sem dúvida, essa oração vai se realizar. Ora, há uma coisa.
quanto à oração, vamos ler aqui uma coisa que Jesus disse em Marcos capítulo 11. Nós já lemos mas eu quero voltar a isto. Marcos capítulo 11, ele aqui diz em versículo 24, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Como quem diz, nós recebemos quando nós pedimos ou quando nós oramos, não quando aquilo se realiza. Porque se você não acreditar antes daquilo se realizar, você nunca vai ver aquilo, a realização daquilo que você orou. E então nós acreditamos quando nós oramos. Mas depois ele diz em versículo 25, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Como quem diz, quando nós entramos em oração, nós não podemos ter ofensa nem amargura no nosso coração contra qualquer pessoa. Mas, e até depois de orar, quando agora nós estamos firmes na palavra de Deus, quando nós estamos com os nossos pés na palavra de Deus, nós estamos firmes até a realização da nossa oração, nós temos que continuar a perdoar. Nós temos que continuar a não ter e não deixar o nosso coração, nós não podemos deixar qualquer ódio entrar dentro do nosso coração. Nós não podemos deixar qualquer amargura, qualquer chatice entrar para não impedir a nossa oração. Porquê? Vamos ler 1 Pedro capítulo 3. Tomai nota. Meus amigos, nós como crentes, nós temos que possuir, tomai nota, nós temos que possuir paz e tranquilidade com toda a gente. Vamos começar primeiro em casa. Na nossa casa, no nosso lar. É muito importante, já que a oração de acordo é você entrar em acordo com outra pessoa, acerca de qualquer oração, outra pessoa entrar em acordo consigo. E normalmente, como crentes, nós usamos sempre quem? O nosso marido, a nossa esposa. Tomai nota, 1 Pedro capítulo 3, o que ele aqui diz. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ora, isto não quer dizer que ela é mais frágil. Isto quer dizer que nós temos que lidar com a nossa esposa como se fosse que ela fosse a parte mais frágil. Isto não quer dizer que ela é a parte mais frágil. Mas nós temos que... a nossa atitude para ela tem que ser como se fosse que ela era a parte mais frágil. E ele aqui diz, para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, tomai nota, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam ou para não impedir as vossas orações. Lá está, meus amigos. O que é que o diabo faz? O diabo sabe que a oração de acordo é muito importante e muito forte. Ele sabe que um coloca a voar 1000 e dois colocam a voar 10.000. Ele sabe que dois são é sempre mais forte do que um. Ele sabe que quando dois estão reunidos em nome de Jesus e sobre a palavra dele, lá Jesus também está. Ele sabe disso tudo. E então o que é que ele faz? Ele traz a chatice, o ódio, a amargura para impedir a nossa oração. Lá está. Ele traz isto tudo para impedir a nossa oração. E então, se o marido e a mulher não estão em harmonia,
não estão em paz, se há chatices em casa, se há ódio um contra o outro, o que é que acontece? A vossa oração vai sempre ser impedida. O que está a impedir a sua oração, minha senhora, meu senhor, pode ser o facto que você tem alguma coisa contra a sua esposa ou contra o seu marido. Você vai ter que possuir paz e tranquilidade com o seu marido ou com a sua esposa. Ah, mas irmão Rudy, você não sabe, ela está sempre a me chatear, ela chateia muito a minha cabeça. Ela está sempre a me chatear e está... Oh, eu digo, já não posso mais. Meu senhor, há uma coisa. Eu vejo que você está... ficou magoado, os seus sentidos ficaram magoados, não foi? Sim, sim, os meus sentidos ficaram muito magoados. Bem, você agora vai ter que fazer a decisão. Ou você quer continuar com os seus sentidos magoados, ou você quer ver a realização da sua oração. Você agora vai ter que fazer a decisão. Porque a coisa é esta, meus amigos, nós não podemos ditar a palavra de Deus com os nossos sentimentos. A palavra de Deus é que vai ditar os nossos sentimentos. Não é os nossos sentimentos que vai ditar a palavra de Deus. Porque imagine só, se Cristo fosse ditado pelos os sentimentos dele, ele nunca tinha ido à cruz e nós estávamos todos condenados. Para Jesus, a coisa mais importante foi o quê? Foi fazer a vontade do Pai. Foi executar a vontade do Pai. Isso é que foi a coisa mais importante. Não houve coisa mais importante senão fazer a vontade do nosso Pai Celestial. E é por causa disso que ele não era movido pelos 5 sentidos. Ele era movido pelo aquilo que ele acreditava. Ele veio para este mundo, foi enviado para fazer a vontade do Pai. E então ele fez a vontade do Pai até à morte. Sabendo aquilo que ele ia passar. Sabendo tudo. Ele não deixou os sentidos dele ditar a palavra de Deus. Até, vocês lembram-se quando em Mateus 14 chegaram a ele e disseram a ele que João Batista tinha morrido, que aliás tinha matado a ele, tiraram a cabeça ao homem, a João Batista. João Batista, meus amigos, era segundo primo de Jesus. Aliás, eles eram tão ligados que quando Maria chegou à mãe de João Batista, a mãe dele estava grávida com João Batista. Já passavam uns meses. Quando Maria chegou a ela, a casa da sua prima, e contou a ela tudo o que se passou, contou a ela que o anjo Gabriel revelou a ela que ela ia dar luz ao Salvador, o que é que acontece? Dentro do seio dela, dentro do seio da mãe de João Batista moveu-se. Ele moveu-se, porquê? Porque quando aquele bebê, imagine, ele ainda estava dentro do ventre de sua mãe, do seio da sua mãe, mas moveu-se quando aquele bebê, dentro dela, ouviu a verdade que Maria falou. E então João era muito ligado a Jesus. Aliás, foi João Batista que batizou Jesus. E imagine, mataram João Batista e vieram dizer isso a Jesus. Chegaram a ele e disseram, olha, mataram o teu segundo primo. Desculpa. Ora, a coisa é isto, meus amigos. Logo depois disso, veio uma multidão a Jesus para que ele começasse a ministrar a eles e curá-los e sará-los. Vieram a ele com necessidades. Necessidades era de ser ministrados e de ser curados e sarados. Ora, se Jesus, eu podia ter dito a eles, desculpem, meus amigos, hoje não posso. Eu ouvi agora um relatório muito péssimo
recebi agora uma muito má, uma má notícia sobre o meu segundo primo que morreu. E então, desculpem, eu hoje não posso ministrar a vocês. Se calhar amanhã ou daqui a uns dias, só quero estar de luto e depois, passado de uns dias, é que eu vou ministrar. E há uma coisa, se ele tivesse feito isso, uma pessoa aceitava e uma pessoa entendia. Mas Jesus não fez isso. Logo, imagine, depois de receber esta má notícia que o seu segundo primo, João Batista, foi morto, vieram a multidão e ele, mesmo assim, começou a ministrar a eles e a orar por eles. Como quem diz, ele estava magoado, era segundo primo, era muito ligado, muito chegado a ele, mas mesmo assim, Jesus não era movido pelos seus sentimentos. Ele era movido pela compaixão e fé e a compaixão que ele teve para esta multidão que necessitava o poder de Deus, e ele era movido pela fé que ele tinha no Pai, na palavra do Pai, e ele era movido pelo o facto que ele veio fazer a vontade do Pai. E mesmo assim, logo depois de receber uma má notícia dessas, ele continuou a ministrar à humanidade. Por causa porque era necessário. Coitados, eles precisavam dele. E ele lá continuou a ministrar a eles. Como quem diz, ele não deixou os sentimentos dele ditar a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que ia ditar os sentimentos dele. E ele já tinha dito que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, olha, a vontade do Pai era o quê? Sarar, curar. Todos aqueles que eram oprimidos do diabo tinham que ser o quê? Livrados. E ele estava lá para fazer isso. E continuou a fazer isso. Embora sentiu-se magoado, mas ele era singular na mente dele em fazer o propósito que Deus lhe deu. E é assim que nós temos que ser, meus amigos. Nós não podemos ser movidos pelos chatices. A minha esposa disse-me isto, o meu marido me disse aquilo hoje. Eu estou muito chateado, muito chateada. Muito chateada. Eu não falo com ele. Não falo com ele, não falo com ela. Já não falo com ela há 2 dias. Então, já há 2 dias, já passam 2 dias, que você não vai ver a realização da sua oração. Porque ele aqui diz que quando o marido e a mulher não estão em harmonia, quando não estão em paz e em tranquilidade um com o outro, as orações vão ser impedidas. Lá está. A Bíblia diz que para não deixar o sol ir abaixo sobre as nossas chatices. E eu sei, meus amigos, que nunca é fácil ser a primeira pessoa a pedir desculpa. Mas eu antes queria pedir desculpa e ver a realização das minhas orações do que estar ali e nunca ver a realização da minha oração, que é necessário, e sempre ver as minhas orações impedidas pelo diabo. Ora, nós temos que possuir paz com toda a gente, começando com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos e também com toda a gente. Tomai nota, 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, ele aqui diz, começando em versículo 20, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ele aqui diz, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Ora, o que é que acontece a isto? É que nós muitas vezes vemos os crentes, pessoas na igreja que dizem, sabe, irmão Rudy, eu não sou o utensílio de honra.
Eu não sou utensílio de ouro e de prata. Não, não. Não, Deus, há aqueles que Deus fez como utensílios de honra. Numa casa, sabe? Na casa de Deus. Há aqueles que Deus fez como utensílios de honra. Aqueles são ouro e de prata, mas eu não, 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 Deus fez-me a mim utensílio de desonra. Eu sou aquele, sabe, aquele utensílio de barra, eu sou de madeira. Pensando, dizem isto, pensando que Deus é que escolheu quem é que vai ser utensílio de honra e quem é que vai ser utensílio de desonra. Mas espera aí. Versículo 21. Assim, pois, se alguém, isto é qualquer pessoa, diga se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Quais erros? Utensílios de desonra. E se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Lá está. Como quem diz, temos aqui os utensílios de honra e temos aqui os utensílios de desonra. Há os utensílios de ouro e de prata e há os utensílios de madeira e de barra. Mas quem é que vai decidir se vai ser um utensílio de honra e de desonra? Não é Deus, é você. Você é que vai decidir se quer ser utensílios de honra ou de desonra. Não é Deus, é você. Porque ele aqui diz, se você a si mesmo purificar destes erros, se você se purificar de ser utensílio de desonra, fica a ser utensílio de honra. A decisão é sua e minha, não é Deus. Deus, o coração dele, é que na casa dele todos sejam utensílios de honra. Mas a decisão é nossa. Ora, como é que nós vamos ser utensílios de honra? Para ser utilizados por Deus e para toda boa obra. Tomai nota, versículo 22. Fuja. Outro assim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, amor e a paz. Lá está. Possuir paz com toda a gente. E a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Como quem diz, possuir paz com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Irmão Rudy, você não sabe. Aquela irmã na nossa igreja, fulana tal, não gosto nada dela. Não. Sabe? Ela é como o jornal. Anda sempre a falar muito. Ela fala demais aquela. Até fala no pastor. Ele aqui diz que nós temos que possuir ou seguir justiça, fé, amor e paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Mas você não sabe como é. Eu não quero saber como é que ela é ou não é. Se é assim ou é assada. Isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho que possuir paz com ela. E com toda a gente. Não só os dentro da igreja, mas até fora da igreja. Mas já aqui ele está a falar sobre aqueles dentro da igreja. Ele aqui diz, versículo 23, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só trazem contendas. Tomai nota. Repele as questões insensatas. Isto, sabe o que é que isto quer dizer? Coisas que você já sabe que vai trazer conflito. Repela. Fuja de discursos e de situações que você sabe que vai trazer contendas. Porquê? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Isto não é uma sugestão, meus amigos. Isto é um mandamento.
Ele aqui não está a dar uma sugestão. Eu não queria que você, não, que o servo do Senhor andasse a contender. Não, ele aqui diz que o servo do Senhor não deve contender. Não deve. Desculpem. Há psicólogos que dizem que é muito importante e muito saudável ter argumentos no matrimónio. É muito importante. Dizem estes pessoas que dizem que são muito, que toda a gente dizem que são muito superiores, são muito pessoas da autoridade, de psicólogos, a dizerem que é muito importante ter argumentos no matrimónio. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia é contra isso. A Bíblia aqui diz que nós, como crentes, não devíamos de contender com ninguém. Nem marido, nem mulher, nem filhos, nem ninguém. Que o servo do Senhor não deve contender. Se você ver uma chatice a levantar-se, fuja. Não fique lá a contender. Porquê? Ele aqui diz: e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Disciplinando com mansidão os que se apoiem na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Lá está. Aqueles que andam sempre a contender, têm os laços, estão amarrados com laços do diabo, tendo sido feitos cativos, são cativos ao diabo, cativos por ele, pelo diabo, cumprirem a sua vontade, cumprirem a vontade do diabo. Ora, sabe o que é que isso quer dizer? As pessoas que andam sempre em contendas, sempre a chatear toda a gente, sempre com argumentos, querem sempre discutir com toda a gente, estão amarrados com os laços do diabo, são cativos. E há uma coisa, isto não é só o mundo, isto também está a falar sobre aqueles da igreja. Aqueles da igreja que querem andar sempre a discutir. E estão sempre amarrados com laços do diabo, são cativos ao diabo, e ele vai fazer a vontade dele na vida deles. E há uma coisa, o diabo só vai fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Por isso que Jesus disse em João capítulo 10. Ele disse que o diabo, o gatuno, o ladrão, só vem para matar, roubar, destruir. E o crente que anda sempre em contendas, em discussões, argumentos, chatices, quer se chatear com toda a gente, falar mal de toda a gente, quer discutir com toda a gente, não só com a mulher e com o marido, mas com toda a gente, essa pessoa está amarrada com laços ao diabo, são cativos dele, e ele vai fazer na vida deles, a vida deles vai ser caos. Ele vai fazer na vida deles a vontade dele, meus amigos. Quer roubar, destruir e matar. Lá está. Livro de Tiago, vou acabar com isto. Tomai nota. Tiago capítulo 3. Tiago 3, versículo 16. Pois, onde há inveja, quando há inveja e sentimento facioso, sabem o que é sentimento facioso? Contendas, argumentos, discursos, chatices, ódio. Onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Sabe o que é que isso quer dizer? Aí há confusão, essa pessoa está sempre confundida, confusão e toda a espécie de mal na vida dessa pessoa. Qualquer pessoa que anda sempre em discursos, sempre em chatices, sempre a discutir,
não quer caminhar no amor ao próximo, mas sempre em discussões, e é uma coisa, é qualquer discussão, discussão política, eles chatearem-se por causa da política, chatearem-se por causa da igreja, você vai a esta igreja e eu vou àquela, e entram em discussões por causa disso, é chatices no trabalho, é chatices em casa, na escola, em qualquer sítio. Quando essas pessoas entram em sentimentos facioso, que é discursos, chatices, aí, na vida dessa pessoa, há confusão e toda espécie de mal. Sabe o que é que isto quer dizer? Essa pessoa é cativa do diabo. Lá está, meus amigos. É por causa disto que nós temos que continuar a caminhar no amor de Deus e perdoar sempre as ofensas dos outros. Sempre. Era assim que Jesus, a atitude dele era essa. É verdade. Eu vou-vos mostrar 1 Pedro, capítulo 1, tomar nota, versículo 23. Tomar nota só a atitude de Cristo. 1 Pedro, capítulo, acho que é capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Tomai nota, versículo 21. Porquanto, para isto, mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Ora, qual sofrimento? O sofrimento da cruz? Não. Isso nunca vai ser o nosso sofrimento, porque Ele já sofreu isso para nós. E então, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois, aqui está o sofrimento que Jesus passou, não o sofrimento da cruz, mas o sofrimento que eu e você, como crente, nós também vamos sofrer aquilo que Ele sofreu. Não é o que Ele sofreu na cruz. Isto não é a substituição de Cristo. O sofrimento é qual? No versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Como quem diz, quando eles insultavam a ele, ele não respondia e não o insultava para trás. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aleluia! Lá está. Um dos sofrimentos do crente, sabe qual é? É pessoas a falar mal de você. É pessoas a maltratar você. E você, em vez de reagir, responde em amor. Tal como ele. Aleluia! Tal como Jesus respondia. Ele não reajava, ele respondia. Ele nunca entrava em discursos. Ele dizia o que tinha a dizer e deixava com eles. Ele não entrava em discursos. Ele não andava a chatear ninguém. Não andava em grandes argumentos com ninguém. Não andava em grandes discursos com ninguém. Nada. Ele não precisava de discutir com ninguém. Porque ele sabia bem que ele era o Filho de Deus. E era por causa disso, meus amigos, que as orações de Cristo realizavam-se sempre. Ele, antes de ressuscitar Lázaro, o que é que ele disse? Meu Pai, tu ouviste a minha oração. Ele disse isto ao Pai logo, através da oração, ou acerca da oração. Ele disse, tu me ouviste, tu me ouves sempre. Tu ouviste e ouves sempre. Quando eu oro, tu ouves sempre. Como quem diz, as minhas orações são sempre realizadas neste mundo físico.
E porquê? Porque Jesus, ele possuía paz com toda a gente. É por isso que ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Dou eu a vocês. Não a paz que o mundo dá. Ele deixou-nos paz. Nós temos que continuar na paz de Cristo. E uma das maneiras é possuir paz com toda a gente. E tranquilidade. Harmonia. Porque quando nós fazemos isso, meus amigos, é isso que traz a realização da nossa oração. Não é só pedir ao Pai, orar ao Pai, exigir ou desejar do Pai, ou peticionar o Pai. Isso é a primeira parte. A segunda parte agora é caminhar no amor de Deus, perdoar toda a gente. Nem se eles não... Há uma coisa, pessoas dizem, aquela pessoa nunca me pediu perdão. Nunca. Não quer saber. Você perdoa na mesma. Perdoa na mesma. E depois esqueça o que aquela pessoa fez assim. O quê? Irmão Rudy, sabe? Eu perdoo, mas nunca esqueço. Então você nunca perdoou. Você ainda não perdoou. Porque há uma coisa, meus amigos, o diabo vai sempre trazer, ele vai sempre levar à sua mente aquele pensamento daquele dia que fulana tal fez aquilo contra você. E sabe porque é que ele traz sempre aquela memória? Sabem porquê? É para impedir a sua oração. Esqueça-se disso. E há uma coisa, e se alguém falar assim sobre aquilo, você diga, não, sabe, eu não sei o que é que você está a dizer, ou daquilo que você está a falar. Então, fulano tal diz que fez isto e aquilo, ou disse isto e aquilo, você, sabe, eu já perdoei essa pessoa. Já perdoou? Aquela pessoa pediu perdão? Não, mas perdoei na mesma. Perdoei. Então porquê? Porque eu quero que as minhas orações funcionem, que se realizem neste mundo. Eu não tenho tempo para andar em chatices, para andar magoado, ou com amargura, ou com ódio no meu coração. Não vou fazer isso. Quero as orações que eu oro, quero que elas se realizem neste mundo. Porque eu as necessito e a minha família também. Meus amigos, eu não quero ser cativo ao diabo, não quero que ele trabalhe em minha casa, não quero que ele funcione em minha casa, porque ele, quando entrar na sua casa, se você der a ele uma janela, se der só uma janelinha pequenina, ele entra lá dentro e começa a roubar, matar e destruir. Ele o que precisa é de só um buraco. É o que ele está sempre à procura. Não dê a ele oportunidade nenhuma para entrar dentro da sua casa. Portanto, meus amigos, isto é a oração de acordo. É quando dois crentes estão em acordo, oram, estão em acordo acerca de qualquer oração, que seja sempre em linha ou que esteja sempre em linha com a palavra de Deus. E nunca se esqueça, depois de você orar, é sempre possuir paz com toda a gente. Não entre em chatices, não entre em discussões com ninguém, não anda a discutir com ninguém. E há uma coisa, as pessoas dizem, mas sabe, irmão Luís, aquela pessoa chamou-me racista. Agora vou perguntar a você, você é racista? Não, eu não sou racista para ninguém. Então porquê é que você vai se chatear? Se você sabe que é verdade, que você não é racista, então porquê é que você vai se chatear? Para quê? Há uma coisa, o irmão Hagin, Kenneth Hagin, o irmão Hagin um dia disse assim, ele disse que nem se alguém viesse a ele, dizer a ele que ele matou a avó dele, porque não é verdade, que ele amava a avó dele e ela amava muito a ele. Aliás, o pai dele deixou a família, o pai dele saiu de casa, deixou a família, e quem ajudou ele a criar ele, quem ajudou a mãe dele a criar ele, foi os pais da mãe, foi os avós. E ele disse que
nem se alguém chegasse a ele ou andasse a dizer a toda a gente que ele matou a avó dele, nem assim ele ia de se defender. Sabem porquê? Porque Deus é aquele que nos vai defender, meus amigos. Ele dizia que ele nem entrava em discussão. Ele nem andava, ele nem ia se chatear, ele nem chamava a atenção àquela pessoa que fosse dizer isso, que fosse dizer essa grande mentira. Nunca chamava a atenção àquela pessoa. Porquê? Porque ao fim e ao cabo, meus amigos, não era verdade. Então porquê que ele vai se chatear? E nós temos que ter essa atitude. Irmão Rudy, sabe, aquela pessoa disse tão mal de mim. Aliás, até foi no Facebook. Foi ao Facebook, pôs lá a minha fotografia, né, e disse mal de mim. Eu sei, não se aflige. Também já me fizeram isso a mim. Então o que é que o irmão fez? Nada. Nada, nada. Para quê? Para quê, meus amigos? Ao fim e ao cabo, o que é que aconteceu? Infelizmente, a vida dessa pessoa, essa pessoa ficou cativa ao diabo. O diabo amarrou essas pessoas com os laços e a vida dessa pessoa chegou a ser foi uma miséria. E não foi isso que eu quis. Mas, lá está. Eu não tinha que me defender. Aliás, o que eu fiz foi, eu orei e disse, meu Pai Celestial, ajuda essa pessoa. Abre os olhos dessa pessoa. Porque essa pessoa está cega. Para que essa pessoa veja que tu, meu Deus, és bom. És um grande Deus e queres o melhor para nós. É só. E é por causa disso, meus amigos, que eu posso estar aqui hoje a dizer que tudo que eu orei já se realizou. E aquilo que vou orar vai se realizar. E aquilo que eu ainda não se realizou, eu sei que vai se realizar. Porquê? Porque já pedi ao meu Pai, já orei, já desejei dele, já peticionei ao meu Pai e tenho sempre aquela atitude de continuar a possuir paz com toda a gente. Portanto, meus amigos, eu deixamos isto aqui por aqui hoje. Não esqueça o próximo ensino. Vou entrar, ou quero entrar na oração de petição, ensinar-vos a peticionar a Deus pelas vossas necessidades, ou até desejos, para que as necessidades e desejos sejam supridas e fornecidas. E então, não se esquecem, o nosso próximo ensino, não percam, aliás, o nosso próximo ensino, e, por favor, podem compartilhar estes vídeos com toda a gente, com quem vocês quiserem, porque o que eu quero é que a palavra de Deus seja enviada pelo mundo inteiro. Então, para hoje, meus amigos, não se esqueçam que Deus é bom, que Deus ama muito a vocês, que eu e a minha família amamos muito a vocês, e nunca se esqueça que Jesus é Senhor. Amém. Até à próxima.